Boa noite a todos. Boa noite para você que acompanha Aprendendo com a Natureza. Espero que você esteja aí com o coração aberto, a mente ereta e muito entusiasmo para que nessa noite possamos refletir mais um pouco a inter-relação entre a natureza e a espiritualidade, sabendo que no final das contas tudo é apenas uma só natureza e nós vamos cada vez ficando mais integrados nessa realidade, conhecendo as regras, as leis, os mecanismos que regem a nossa vida, a nossa existência. Isso é que é o mais estimulante, isso é que é o maior motivador para as nossas vidas. Vamos iniciando com a nossa oração nesse momento em que corações tão amigos se unem no mesmo ideal, na mesma intenção, e sempre a nossa intenção é o aperfeiçoamento do nosso espírito, e pela oração a gente consegue buscar no invisível, buscar entre os santos, os espíritos de luz, os anjos, energias que nós ainda não conhecemos. Mas adentrando esse universo, pedindo e sintonizando como se estivéssemos elevando uma antena em benefício de todos nós, e nós, como grandes refletores, vamos buscar nesses minutos que estamos juntos, irradiar como se fôssemos uma estrela no ambiente que nós vamos focar nesse instante. Pode ser o ambiente da casa, o ambiente do nosso trabalho, os lares que fazem parte dessa coletividade que é uma grande família, sendo lares próximos ou os lares mais distantes. A nossa própria saúde, pedindo também pelos nossos governantes para que tenham a espiritualidade suficiente para praticar boas e necessárias ações em favor dessa comunidade humana. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós vamos retomar rapidamente o nosso episódio número 12. Na semana passada, nós estivemos juntos na lição do Girino. Lembrando que hoje, dia 11 de agosto, nós estamos comemorando o Dia do Estudante. Nada melhor do que nós nos abraçarmos, nos unirmos e festejarmos esse momento de estudante, aprendendo com a natureza. Então é um dia muito especial estarmos fazendo o nosso estudo exatamente nessa data tão especial. A lição do girino foi realmente uma lição muito forte. Um animal que muitas pessoas desprezam, né? Alguns evitam, mas ele deixa para nós uma lição espiritual fantástica. Enquanto o girino ele se esforça bioquimicamente, atendendo à sua constituição genética, para deixar o ambiente da água e ocupar o ambiente terrestre, essa mudança exige que ele esteja preparado para poder ocupar um ambiente novo. Então essa basicamente é no âmbito da biologia a lição do girino. E nós convocamos espiritualmente, para quem está hoje conosco pela primeira vez, o nosso grande objetivo aqui hoje é nada mais, nada menos do que fazer a passagem, né? Fazer uma transformação que possa nos ajudar a adentrar o plano espiritual. Então, bem resumidamente, enquanto o nosso espírito busca adentrar o céu, sair da terra e ir para o céu, o girino, então, ele passa a sua mudança da água para a terra. E aí nós deixamos um para casa, como sempre fazemos, deixamos um convite para que a gente possa pensar em como nós adentraremos esse
novo mundo, que é o mundo da espiritualidade maior. Se você já está em condições de poder pisar, nem que seja sorrateiramente, nem que seja ainda de uma maneira acanhada, essa dimensão em que nós realmente viveremos e existiremos como espírito. Nessa noite especialmente, nós vamos fazer uma conexão com o amor dos papagaios. É o episódio de número 13. E eu chamei assim porque hoje nós vamos comentar sobre a monogamia. Então, a monogamia é uma oportunidade de pensarmos na importância ou não dessa relação para a evolução dos nossos espíritos. Por que o título desse episódio, desse momento, chama-se Amor de Papagaios? Entre todas as classes de animais, será entre os papagaios que nós teremos maior quantidade de espécies monogâmicas, aquelas que se unem definitivamente ou provisoriamente com outro parceiro num longo período de tempo. Isso quer dizer que, no conceito científico, a monogamia ela pode se estabelecer por um certo período. Muitos biólogos consideram que é monogâmica a espécie que mantém o convívio com o sexo oposto na natureza, pelo menos pela temporada reprodutiva. E é claro que nós temos também espécies que ficam juntas indefinidamente a vida toda. Inclusive, quando um dos parceiros morre, o outro, o parceiro que sobrevive, não se une a outro parceiro. A gente fica pensando, ainda mais nós que temos a nossa dimensão humana, casais que sofrem por às vezes não haver a conexão entre essas duas relações, Enquanto um é monogâmico, o outro é poligâmico, vamos dizer assim. E muitas vezes o sofrimento ele é derivado de uma quebra de contrato, Durante o namoro, isso é bom deixar claro, fica bem estabelecido que se espera que a relação seja uma relação fiel. E quando um dos dois lados quebra essa relação, essa cláusula desse contrato fictício, o sofrimento normalmente é muito grande. E nós temos visto aí muitos casos de violência em relação a esses episódios. Então, a espécie humana é uma espécie ainda um pouco indefinida biologicamente. Há aqueles estudiosos que definem como uma espécie monogâmica e outros que não, considerando toda a nossa evolução humana e os nossos ancestrais, nós vamos encontrar poucas espécies de mamíferos que são monogâmicos. E, por outro lado, nós vamos encontrar muitas espécies de aves que são monogâmicas. Por isso, o título do episódio 13 é o amor de papagaios. Qual que é a vantagem, qual que é o benefício da monogamia para a evolução das espécies? Vamos dizer biologicamente, se a monogamia existe ainda, se ela existe hoje, se ela está presente em algumas espécies, é porque ao longo do processo evolutivo, essa forma de relacionamento, ela foi benéfica e se manteve pelas tramas da evolução. A gente já começa agora a repercutir o valor da monogamia. Se ela fosse totalmente ou grande parte maléfica, ela já teria sido eliminada dentro dos comportamentos dos animais. Qual que é o benefício? Entre as aves, por exemplo, nós sabemos que as fêmeas, elas têm a função da procriação e no caso ali, da incubação dos ovos. É um momento em que a fêmea fica muito exposta, é um momento delicado, frágil, sensível da luta pela sobrevivência. E até mesmo na produção do próprio ninho. Se o macho, por exemplo, ele não coopera na produção, na construção do ninho, ele corre o risco de um outro macho fecundar a fêmea. E aí ele não atende o instinto da sobrevivência, que é o instinto de passar o seu material genético, deixar a sua herança biológica
em relação às gerações futuras. Olha que coisa curiosa, então, como que se estabelece isso, a monogamia, a fidelidade, entre aspas, né, se a gente considerar a fidelidade instintiva dos animais, como que estabelece isso entre as aves. Entre os mamíferos é muito raro a monogamia, como nós dissemos. Os biólogos eles listam 3% só das espécies. Mas existe uma espécie com muito comportamento monogâmico, que são os gibões. Inclusive, entre os gibões acontece algo muito bacana. Não só eles são corresponsáveis pela reprodução, como também eles continuam no comportamento ali de acompanhamento, de parceria, até fazendo carinhos, como já foram estudados, com manifestações carinhosas, como a gente encontra também na espécie humana. Esses são os gibões, mamíferos, né? O mamífero, a fêmea, ela não necessita, vamos dizer, biologicamente, do macho ali, porque ela, vamos dizer, incuba o filhote dentro de si mesmo, né? Mas mesmo assim nós encontramos. Por exemplo, a Universidade do Texas, ela registrou um roedor nas montanhas geladas da Califórnia. É um roedor que esse sim, ele é 100% monogâmico. E aí quando foram estudar o comportamento, a biologia desse pequeno animal, encontraram uma razão que justifique, né, uma hipótese muito forte do porquê da monogamia nesse animal. A fêmea, ela tem os filhotes na estação fria, na estação gelada. E se não fosse o macho por perto o tempo todo, companheiro ali, lado a lado, os filhotes não sobreviveriam, porque eles precisam do contato tanto da mãe quanto do pai, tanto do macho quanto da fêmea, para aquecer durante essa estação, né? O porquê de ter o filhote na estação fria, poderemos imaginar que seja até uma estratégia evolutiva em que os predadores provavelmente não estarão tão presentes assim. Então existe tudo na vida uma compensação. Então dissemos sobre as aves, o motivo que frequentemente as aves têm um comportamento monogâmico. Nós conhecemos os pinguins, nós conhecemos também os cisnes, não todas as espécies. Mas agora a gente quer, como a gente sempre faz, fazer a transposição para a espiritualidade. Não é? Qual que é a vantagem da monogamia entre os espíritos humanos? Essa talvez seja a grande pergunta do episódio 13. Nós chegamos agora na parte que interessa, verdadeiramente. A parte biológica é para a gente entender um pouco as nossas raízes, a nossa origem, e lembrar que nós somos animais, e lembrar que nós fazemos parte da natureza, e lembrar que existem animais que têm um comportamento, vamos dizer assim, de parceria integral. Acontece que espiritualmente nós temos uma vocação diferente dos animais. E essa é a mensagem da noite. Se nós deixarmos sempre o nosso instinto do reino animal prevalecer nas nossas relações, nós não vamos viver a nossa civilidade. E nós não vamos viver a nossa essência, a espiritualidade. Portanto, nós não podemos comer como os animais. Nós não podemos predar como os animais. Nós não devemos e não podemos disputar território, ser violentos e competir como os animais. E em relação à reprodução, que é um instinto, nós precisamos imaginar que o exercício de dedicar ao outro, o exercício de renunciar os instintos prazerosos em benefício de mim mesmo, por meio do outro, é a nossa vocação espiritual. Então, quem não está buscando, e eu acho que nesse grupo nosso hoje, nessa pequena explanação, acho que todos buscam de uma forma ou de outra, senão não estaria aqui pensando conosco, concordando, discordando, mas ao mesmo tempo refletindo. Nós não estaríamos buscando a nossa elevação espiritual. Não há como evoluir o nosso espírito mantendo-nos dentro dos instintos automáticos, dos automatismos
orgânicos, unicamente bioquímicos, prazerosos do nosso corpo físico. E nós temos a nossa liberdade de escolha. E qual que é o nosso desafio, então? O nosso desafio é superar esse instinto. É controlar e educar os nossos grandes impulsos. Né? Então, você imagina que hoje a gente precisa ter uma educação alimentar, porque às vezes a gente come de maneira pior do que os animais. A gente precisa ter a educação sexual, porque o instinto às vezes fala mais alto e a gente, para atender esse instinto, a gente atropela. Tem pessoas que não respeitam crianças, idosos, não respeitam mulheres, não respeitam homens, não respeitam ninguém, porque não conseguem dominar. Então, dentro desse quadro, buscando a espiritualidade maior, quando nós, dentro de uma relação que iniciou-se dentro das bases monogâmicas, a gente luta para se manter assim. A gente mantém uma postura psicológica e espiritual de respeito conosco mesmo e ao outro. Nós estamos dando um grande passo para a nossa elevação espiritual. Eu imagino que entre todos que assistem ao vivo e aqueles muitos que assistem durante a semana, que escutam essas explanações baseadas na natureza, muitos têm uma luta enorme para manter essa fidelidade, essa monogamia, tanto mulheres quanto homens. Por quê? Porque esse instinto, ele está enraizado na genética e até na nossa, vamos dizer assim, a nossa gênese espiritual. Mas, confiem, acreditem, é preciso renunciar a esses apelos unicamente sensoriais e valorizar o outro como espírito. E sempre, a partir do momento que nós aceitamos essa união, cultivar esse sentimento de valorização do outro. E essa valorização do outro passa pela monogamia a partir do momento que ela é estabelecida no casal como a relação desejada que vai fazer ambos crescerem espiritualmente. Isso sem contar se a gente buscar lá no pequeno redor da Califórnia, que quando nós temos ali a parceria, tudo fica mais fácil, desde que essa parceria seja uma parceria real, em que um está sempre apoiando, acompanhando o outro. Né? Pesquisas indicam que quando a espécie, por exemplo, a fêmea ou o macho se afastam muito, tem um espaço muito grande para poder transitar, normalmente as espécies tendem à monogamia. E é o curioso, né, que parece que até a natureza, para encerrar, parece que até a natureza já está privilegiando esse comportamento entre todos os animais. Os pesquisadores têm notado que a genética relacionada às características poligâmicas, ela é mais suscetível de sofrer mutações do que a parte que determina ou que influencia o comportamento monogâmico. Isso quer dizer que a monogamia tende cada vez a se estabelecer, enquanto que a poligamia ela pode sofrer alterações, inclusive convertendo-se no comportamento monogâmico. Que possamos então, abraçados, apoiados pela genética, apoiados por essa lição das aves, lembrar aí dos papagaios, dos psitacídeos, muitas espécies formam casais e vão até o fim da vida assim, cuidando do ninho, cuidando dos filhotes, mais de uma temporada, e nós temos mais um compromisso, né? Que às vezes a separação dos animais das aves é por causa exatamente da ação humana. Que a gente preserve então o amor dos papagaios, mas preserve acima de tudo a nossa intenção de amar ao próximo como a nós mesmos. Se a monogamia ela é esperada, desejada e ela faz crescer espiritualmente porque ela exige um controle dos nossos impulsos animais, nós precisamos então abraçá-la com a paz do Cristo e com as bênçãos do céu. Até semana que vem, obrigado pelo carinho da presença, obrigado a todos que estiveram aqui ao vivo e até a semana que vem, sempre às terças às 20 horas. Boa noite a todos e uma ótima continuidade da terça-feira e uma ótima continuidade da semana. Que Deus abençoe.